Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Olá, boa tarde. Agora 2h15. Começa agora o programa Justiça na Tarde desta sexta-feira, hoje 14 de julho de 2017, e no programa falaremos sobre os condomínios e a legislação brasileira sobre a propriedade de imóveis. Bom, com o processo de industrialização aqui no Brasil, o país passou por uma mudança significativa na distribuição populacional no nosso território ali a partir dos anos 60, né? De uma nação predominantemente rural, a gente acabou se consolidando em pouco tempo como uma terra urbana. Ainda antes da década de 70, a população na cidade já superava aquela que vivia no campo, um processo que se aprofundou ao longo das últimas décadas. Essa concentração de pessoas em um espaço restrito, é claro, gera uma série de desafios para a convivência harmônica e talvez uma síntese de todas as agruras contidas nesse dever cidadão de respeitar os direitos alheios, seja o convívio em um condomínio de apartamentos, de casas, né? Quem nunca teve, ou então já foi considerado um vizinho barulhento, ou então se aborreceu com a divisão das vagas de garagem? Quem nunca ouviu falar de discussão ou discussões homéricas por causa da pintura de um prédio, ou do desrespeito ao padrão da fachada, da construção de uma churrasqueira, né, sobre a circulação de animais nas áreas de uso comum? Olha, e eu estou falando aqui só de questões simples do cotidiano. A gente pode pensar também nas brigas intermináveis por causa da localização de um muro entre duas casas, dos problemas de regularização de um condomínio inteiro construído em uma área que posteriormente pode ser questionada, reivindicada pelo poder público ou por um proprietário privado, particular. Bom, são muitas as questões que surgem da convivência, né, em condomínios, da convivência urbana, e para tentar abarcar o maior número possível delas é que elegemos este como tema do Justiça na Tarde desta sexta-feira, ou seja, teremos até as 4h30 da tarde para tratar de muitos aspectos dessa discussão, inclusive com a renovação, com a inovação no nosso ordenamento jurídico a respeito, com decisões recentes, inclusive uma desta semana, né, de regularização de terras no país, um processo que a gente já vem vivendo há algum tempo aqui, também especificamente no Distrito Federal. São muitos os pontos a serem tratados. Então eu começo convidando você, ouvinte aqui da Rádio Justiça, do 104,7, ou você que nos ouve pela internet também, para participar dessa conversa. Você pode mandar a sua pergunta, a sua opinião para a gente pelo telefone 3217-3974, DDD 61 de Brasília, 3217-3974. Você pode deixar então sua pergunta, sua opinião com a nossa produção, para que a gente registre aqui durante o programa, transmita aos nossos convidados, aos especialistas no assunto que hoje passarão aqui pelo Justiça na Tarde. Repito então, 3217-3974 é o telefone da Rádio Justiça aqui em Brasília. Mas agora sim, vamos abrir os trabalhos por aqui. Eu já tenho na linha para conversar com a gente, para tirar muitas de nossas dúvidas, o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, representante em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, o doutor Kênio de Souza. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Justiça na Tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar deste debate. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. É um grande prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, eu queria começar a nossa conversa aqui
já demarcando, a gente vai falar um pouco sobre os condomínios agora nessa abertura do programa, e eu queria, antes de mais nada, perguntar ao senhor o que pode ser considerado um condomínio e quem é considerado parte ou partícipe nas decisões que dizem respeito a essa figura do condomínio. O condomínio trata-se de uma propriedade coletiva, né? É uma comunhão de interesses. Então, quando um construtor, um grupo de pessoas edifica, né, faz um edifício com várias unidades, essa edificação é regulamentada pela Lei 4.591/64, que é a lei que regulamenta incorporações em condomínio, bem como pelo Código Civil. E o condomínio ele é caracterizado pela divisão de propriedades privativas, área privativa, que é o apartamento, a sala ou a loja, em conjunto com as áreas comuns, que são os corredores, a garagem, a portaria, o telhado, o jardim, a lazer. Então, esse condomínio ele exige uma regulamentação para viabilizar a convivência entre os coproprietários. Então, o coproprietário ou o condômino ou o proprietário é a mesma coisa. Só que se fala coproprietário porque tem uma cota de edificação e todos os condôminos, ou todos os coproprietários, têm uma fração ideal daquela edificação. Então, é necessário que haja um bom senso, um grande respeito em relação à propriedade alheia, ou seja, as pessoas compartilham espaços comuns, né, no condomínio. Então, residir em condomínio é muito diferente do que residir numa casa, né, ou ter uma loja no condomínio. É bem diferente de que ter uma loja isolada ou um galpão. Então, a área condominial, ela exige realmente bom senso, respeito aos interesses coletivos, um síndico para representar esse condomínio e bem como, repito, uma convenção bem elaborada de maneira a ordenar os direitos e deveres de cada um. Bom, e aí a gente vai para o que é possível, o que é permitido ao condomínio, né, a esse coletivo de pessoas definir como regras internas de funcionamento, de conduta de quem ali reside, né? Há restrições, o condomínio não pode determinar todo tipo de regra, né, doutor? Realmente o condomínio ele é regulamentado pela lei. Então tem a convenção, que é uma lei interna do condomínio, mas essa lei é criada pelo construtor, em geral, quando ele vende na planta, ou, no caso, por 2/3 dos condôminos. Então, se o edifício é composto de 30 unidades, cada um com um voto, 20 pessoas se reunindo, elas podem aprovar a convenção que vai regulamentar os direitos e deveres. Agora vem um detalhe que você colocou muito bem. Essa regulamentação não pode ferir o direito de propriedade, não pode ferir o Código Civil, nem a Lei 4.591, nem criar regras, repito, que são constrangedoras ou regras ilegais. Então, a convenção está abaixo, né, das leis que regulamentam a propriedade, no caso, o Código Civil e a Lei 4.591. E um fato interessante é que qualquer convenção pode ser alterada, né, pode ser aperfeiçoada a qualquer momento por 2/3 dos condôminos. Então, se a construtora cria uma convenção que tem falhas, o que é muito comum, porque, lamentavelmente, as pessoas copiam modelos de convenção, modelos esses, às vezes, ultrapassados. Então, a qualquer momento, o condomínio pode contratar um advogado especialista e pleitear, no caso, chama-se re-ratificação da convenção, ou seja, atualizar a convenção de maneira a aperfeiçoá-la com quórum de 2/3 dos coproprietários. E aí é proprietário, né? O senhor falava, mas é bom frisar, é o proprietário que tem direito a voto nessas reuniões aí dos condomínios, assembleias. A pessoa que aluga um imóvel dentro do condomínio não tem direito a voto, pode até, talvez, participar da reunião e da discussão, mas não tem direito a voto, a não ser que tenha uma procuração, né? Sua colocação é perfeita, né? Durante um certo período, com a lei do inquilinato 91, o legislador permitiu o inquilino votar em despesas ordinárias, desde que o proprietário, o locador, no caso, não comparecesse à Assembleia. Só que, posteriormente, com o Código Civil de 2002, no artigo 1335, derrogou essa norma. Então, na prática, de acordo com o Código Civil, somente o proprietário ou o condômino pode votar. E, logicamente, o inquilino, qualquer pessoa, pode vir a participar,
desde que tenha a procuração do proprietário do apartamento ou da loja. Então, o ponto básico é esse. Quem vota, quem participa é o condômino, estando em dia com as obrigações, inclusive, e se por acaso esse condômino não puder comparecer, ele pode nomear qualquer pessoa, inclusive o inquilino, mediante uma procuração. Perfeito. Bom, doutor, então eu vou propor aqui que a gente comece a falar de questões pontuais de fora para dentro, né? Vamos entrando aos poucos nesse condomínio. E aí eu começo com uma questão que envolve muita polêmica, né? Que é a questão da fachada do condomínio. Tem a lei que regulamenta as incorporações, os condomínios, que é ainda da década de 60, ou seja, já está em vigor há mais de meio século aqui no país. Aí eu pergunto, por que depois de tanto tempo a gente ainda tem um número grande de atitudes irregulares nesses condomínios brasileiros em relação às fachadas? Por exemplo, um ou outro proprietário de apartamento agindo como se a fachada fosse dele e executando alterações ali, tirando a configuração padrão daquele local, enfim, uma série de condutas individuais que acabam ferindo o que se estabelece dentro daquele condomínio específico. O que acontece às vezes é porque muitas pessoas, né, passam a residir em condomínio pela primeira vez. Então, no Brasil, né, a grande maioria das famílias residia em casas, né, em propriedades autônomas, né, de maneira que a pessoa fazia o que bem entendesse. Com relação à fachada da casa, inclusive, a pessoa pinta a casa como bem entende, troca a janela, faz o que ela bem, de acordo com o gosto dela. O que acontece é que as pessoas passam a ocupar condomínios, né, passam a ocupar uma propriedade coletiva e se esquece de que aquilo não é mais uma casa, que ele mora num local que pertence a uma coletividade. E o legislador, né, ele coloca bem claro que a fachada, que é composta 4 lados do edifício, pertence à coletividade, é fundamental manter aquela harmonia. Então, muitas pessoas compram um apartamento, ou uma loja, uma sala, e não leem a convenção. Tem pessoas que realmente têm uma certa ojeriza em estudar o assunto, não quer entender que aquela convenção é a lei obrigatória em relação ao cumprimento das deveres e obrigações. Então a pessoa passa a ocupar aquele apartamento, às vezes, e começa a fazer modificações na janela, na sua área, na varanda, ou criando situações que vai, vamos colocar assim, tornar a fachada carnavalesca, inclusive. Né? Então vemos prédios antigos, né, em que a fachada está toda desfigurada, cada coproprietário, cada proprietário fez o que bem entendeu em relação àquela fachada, e o síndico se omitiu, e acaba que esse condomínio ele perde o valor comercial, ele fica desfigurado em função da omissão dos condôminos. Então, existe realmente uma falta de hábito das pessoas lerem a convenção e entender que aquela norma é obrigatória. E outra questão importante também é porque, em função do síndico não acionar judicialmente a pessoa de maneira a puni-la em relação a isso, acaba estimulando, né, uma certa agressão à fachada do edifício. Então é fundamental que qualquer alteração na fachada venha a ser coibida de forma veemente, de imediato, pelo síndico ou por qualquer condômino do prédio. Então a falta eu posso colocar, de educação e de respeito às leis é que provoca tanta alteração nas fachadas, sendo que basta agir com rigor que isso deixe de acontecer. Mas, lamentavelmente, a complacência de alguns condôminos ou dos condomínios é que vem a gerar essa situação que desvaloriza milhares de edifícios. Doutor Quênio, eu gostaria de seguir falando ainda na questão da fachada, mas antes eu peço licença ao senhor, a gente recebeu a ligação de uma ouvinte aqui que tem uma dúvida, né? Claro, o tema condomínio desperta interesse de muita gente porque são inúmeros os conflitos que a gente presencia ou acompanha dentro desse coletivo aí de moradores. Então eu vou colocar no ar agora, a gente está na linha com a nossa ouvinte Glória Teixeira, ela que mora no condomínio do Grande Colorado e tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Glória, qual a sua dúvida? Boa tarde.
são muitas, mas eu vou citar um que está perturbando um pouquinho. O condomínio que eu moro é de área particular. Uma empresa veio, comprou os direitos das pessoas que se dizem proprietárias. E agora essa empresa vem negociando com os condôminos, vendendo diretamente para eles o terreno. Muitos de nós não aceitam e outros estão negociando. O que é correto fazer isso aí, já que a Justiça ainda não decidiu nada? Doutor Kenny, o senhor conseguiu compreender a pergunta da nossa ouvinte? O Lucas, infelizmente, não repete para mim porque o áudio sumiu. Ah, não. Perfeito. Vou repetir. Glória... Quer que eu repita? Você pode repetir? Eu acho que o seu rádio está ligado, Glória? Não. Não? Eu passei para a gente está com um pouquinho de dificuldade para te ouvir. Se você puder repetir, então, Glória, a sua pergunta um pouco mais pausadamente, porque a ligação tá um pouco ruim. Vamos ver se melhora agora. A questão é a seguinte: eu moro num condomínio de área particular. Os propensos donos, né, que a gente não sabe, já que a Justiça não decidiu nada ainda, vendeu os direitos para uma empresa. No momento, a empresa vem negociando com os condôminos, os proprietários, valores referentes ao terreno. E eu não sei se é correto negociar com essa empresa, já que a Justiça ainda não deu nenhum posicionamento final. Tá, então colocar o seguinte, é uma pergunta meio estranha, né? Porque tecnicamente um condomínio ou uma propriedade tem um proprietário. Esse proprietário é aquele que figura no registro imobiliário junto ao ofício de registro de imóveis. Então só se deve negociar com quem tem a propriedade que está registrada, né, no cartório de registro de imóveis. Caso haja dúvida, não se deve negociar com essa pessoa. Se tem um litígio, né, discutindo a propriedade, sim, então tem que analisar o processo judicial em que se encontra. Mas o ponto básico é esse: todo imóvel, quando alguém for negociar, verificar quem que é o proprietário junto ao ofício de registro de imóveis. Ok. Glória... né? Glória, me ouve? Sim, agora sim. Ficou claro, então, a colocação do doutor? Sim, ficou claro, sim. Agora, o imóvel está sob júdice, né, Glória? Aí você tem que pegar o advogado e ficar dentro do processo, o que está acontecendo. Mas o conselho que eu passo para os ouvintes da Justiça, que nunca se deve comprar um imóvel em que está havendo uma discussão em relação à propriedade, né? Então é fundamental que a pessoa, quando for comprar um imóvel, verificar se aquele imóvel não tem nenhuma pendência, nenhum ônus, nenhum impedimento judicial, se não tem uma penhora, hipoteca, se não tem um inventário em andamento, enfim, comprar imóvel de quem figura como proprietário, juntamente com o registro atualizado e com a certidão negativa de ônus, tá ok? Sim, ok. Ok, Glória, muito obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Aí, bom, Dr. Kênio de Souza, tirando as dúvidas do nosso ouvinte aqui no Justiça na Tarde. Doutor, muito obrigado, viu, por auxiliar aí. Eu imagino que venhamos a ter outras participações aqui durante a programação com dúvidas, já que a gente frisava, né? Esse é um assunto muito polêmico. Agora, doutor, voltando aqui para a questão da fachada, o senhor falava sobre a convenção do condomínio, que dizem as regras lá do local onde a pessoa mora, se acha que tem algum desrespeito em relação à fachada, mas anteriormente mesmo o senhor falava dos problemas nessas convenções, que às vezes são atrasadas, ou a convenção da construtora, da incorporadora, que vem copiada de um outro modelo, que às vezes não se adequa àquele caso específico. Há realmente, então, falhas nessa redação que podem acabar gerando uma confusão nessas assembleias, na definição das fachadas, né? Certamente, é lamentável falar isso, mas a lei é de 64, a lei tem 53 anos, e vemos convenções atuais, né, com redações de 30 anos atrás. Então, são convenções que geram muita confusão entre os condôminos em relação aos quóros. O quórum é o número de votos necessários para deliberar. Em todo condomínio tem que ter assembleias regulares, né, para deliberar
as questões de interesse do condomínio, uma obra, uma reforma, a contratação de alguém, a eleição do síndico, e vemos inclusive quóruns completamente equivocados em relação a obras. Tem obras que são necessárias, que na prática o quórum é zero, porque é necessária, é obra obrigatória para ser realizada. Se há uma infiltração no telhado do edifício, danificando o apartamento do último andar, cabe ao síndico, ao condomínio, promover o reparo de imediato, independente da aprovação da Assembleia, porque é obra necessária. Agora, a Assembleia é feita, nesse caso de obra necessária, apenas para escolher qual será a construtora e quanto será o orçamento e o pagamento da cota extra para pagar essa obra. Mas, na prática, vemos quóruns, inclusive, equivocados em relação à fachada do edifício. É importante entendermos que a fachada é um bem comum da coletividade e que a lei realmente determina qualquer alteração de um condômino em relação ao todo, exige a votação unânime. Agora, quando o condomínio faz uma obra para revitalizar a fachada, aí esse quórum pode ser menor, porque é um quórum que vai manter toda a fachada de maneira harmoniosa. Mas é totalmente vetado, né? Totalmente proibido, né? Qualquer condômino fazer uma obra de forma egoísta, individualista, né? De maneira a comprometer aquele projeto arquitetônico. Então, se alguém quiser abrir uma porta, mudar uma janela do condomínio, somente com a votação unânime de todos os coproprietários. Pois é, doutor. Aí a gente tem, principalmente nos apartamentos térreos, né, aqueles prédios que tem um apartamento no térreo, por exemplo, a pessoa, o proprietário desse imóvel no térreo, resolve lá fazer uma obra e incorporar parte da área externa, ou então abrir uma nova porta no edifício, né, para que tenha mais um acesso à rua, ou então construir uma parede, não sei, enfim, alteração qualquer no condomínio. Algumas dessas alterações, inclusive, são proibidas, né? E se a fiscalização bater, há uma punição. E aí eu pergunto ao senhor, num caso desse, primeiro, é possível questionar essas alterações dentro do condomínio, obrigar esse condômino a reverter o que já está em curso, essas alterações em curso? E segundo, se há uma alteração significativa que possa vir a envolver a fiscalização do município, da prefeitura, do governo, enfim, há o risco de, se um condômino denunciar, o próprio condomínio ser prejudicado pela conduta desse particular? É uma questão bem ampla e bem complexa. Primeiramente, é o seguinte, o apartamento térreo, né, ele é um apartamento, então todo edifício ele tem acesso pela portaria. A nenhum condomínio, a nenhum proprietário pode ser dado o direito de abrir outra porta, porque ele cria uma situação de risco para o condomínio, além de afetar o projeto arquitetônico, e cabe a qualquer condômino, a qualquer proprietário ou síndico denunciar uma obra realizada de maneira a afetar a segurança. Dela? Hein? Alô? Alô? Doutor, desculpe, estou ouvindo. Tá, eu achei que tivesse caído da linha. Não. Então, um ponto interessante é isso. Cabe a qualquer condômino, qualquer morador, pode denunciar uma obra que venha afetar a área comum do edifício. O projeto do prédio ele é aprovado pelo município. Então, aquele projeto ele é realizado, posteriormente a prefeitura, né, o fiscal vai lá, concede o habite, que é chamado também de baixa de construção, e ninguém pode alterar isso. Isso que é a garantia dos condôminos. Então, se por acaso o proprietário do andar térreo, ele vem abrir uma porta, qualquer pessoa pode e deve denunciar. E, logicamente, que o fiscal do município comparecendo vai multar apenas aquele proprietário que praticou o ato irregular. Se por acaso um proprietário, ele abre um espaço no apartamento térreo e cria uma nova garagem, criando assim uma situação que vá desfigurar a fachada, então qualquer pessoa pode entrar com essa, aplicar a multa, inclusive. Vou falar qualquer pessoa, fala o síndico, no caso, o condomínio. Então o artigo 1336 do Código Civil permite que o condomínio aplique a multa de até 5 vezes a cota condominial contra esse infrator. E se por acaso essa pessoa insistir com essa irregularidade, poderá o condomínio entrar com ação de preceito cominatório, podendo o juiz aplicar a multa diária até que ele venha demolir a obra e venha a restabelecer o estado original.
Então, quero colocar uma questão muito tranquila, né, que quando uma pessoa adquire um apartamento, uma sala, uma loja, ela tem a garantia legal de que nenhum dos seus vizinhos poderá criar uma deformidade visual no condomínio. Então, essa harmonia visual, ela é protegida de maneira veemente pela Lei 4.591, pelo Código Civil, e vemos, inclusive, no Poder Judiciário, centenas de sentenças, né, de acórdãos, condenando a pessoa a restabelecer o estado primitivo. E um fato interessante, se ela não cumprir a obrigação, o juiz autoriza o condomínio a fazer a obra, a derrubar e cobrar do infrator todo o gasto do processo, bem como o gasto da obra de reparação para restabelecer o estado original do edifício. Estamos conversando com o Dr. Quênio de Souza, ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e também representante em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Doutor, temos a participação de mais um ouvinte aqui. Vou pedir licença para o senhor para chamar aqui na linha a nossa ouvinte Gabriela Duarte, lá de Valparaíso, em Goiás. Ela tem uma dúvida também para o senhor, para que o senhor possa auxiliá-la num problema que ela está vivendo por lá. Gabriela, me ouve? Qual a sua pergunta? Escuto sim. A minha dúvida é a seguinte, doutor. Eu moro em Valparaíso, num condomínio há 6 anos, e quando a gente comprou, nos foi passado que a entrada principal, ou que nós teríamos uma entrada principal e uma entrada de serviço. Porém, seria liberado para a gente só a de serviço, porque o condomínio não havia terminado sua construção. Só que isso já fazem 6 anos e essa construção está parada e a gente só entrando pela de serviço com alguns transtornos, como conta que não chega, né? Porque pelo correio a nossa entrada é a de cima. Também não temos interfone devido a isso, porteiro não é possível colocar tudo porque estamos esperando que termine essa construção não termina. E aí eu queria saber o que a gente pode fazer. Na prática, Gabriela, quando uma construtora faz uma incorporação, ela é registrada no cartório e há um contrato de promessa de compra e venda em que é estipulado, né, o prazo de duração da obra, a data em que deverá ser entregue aos edifícios. Então, pelo visto, é um grande condomínio com vários prédios, né? Então, terminou um prédio primeiro, já ocupou e ficou de terminar os demais. Se a obra está parada, né, então, logicamente, deve ter vários condôminos, vários adquirentes prejudicados. Então, pela Lei 4.591, esses condôminos podem, né, se unir, né, tem a comissão de representantes e pleitear, né, em juízo a destituição da construtora, ou seja, a construtora que fez a obra, se ela abandonou ou atrasou a obra mais de 30 dias, essa comissão, os coproprietários se unem e destituem a construtora de maneira a essa comissão assumir a obra e contratar outra construtora. Outra solução também, independente dessa, é que se a construtora vendeu o imóvel e não entregou de maneira adequada, ou seja, descumpriu o contrato, pode verificar que no seu contrato de promessa de compra e venda tem uma multa, né, que você pode cobrar, não só você, mas seus vizinhos também, cobrar da construtora. Então, há uma multa em função do descumprimento contratual, e independente disso, se a situação é muito grave, está gerando constrangimento, no sofrimento dos condôminos, uma frustração, com 6 anos de atraso, o Poder Judiciário, além de possibilitar a condenação em relação à multa, pode ser pleiteado pelos proprietários, os adquirentes, né, uma indenização por dano moral também. Então tem um dano material, que é o prejuízo efetivo que você está passando, e ainda dano moral por esse desgaste todo, porque quem compra um imóvel novo quer uma moradia, né, de forma tranquila, de forma satisfatória. Então esse atraso de 6 anos acarreta também a possibilidade do adquirente requerer o dano moral, além do dano material, tá ok? Gabriela, espero que tenha ajudado, que o Dr. Quênio tenha sanado as suas dúvidas. Uma boa sorte para você e para o pessoal aí do condomínio. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, tchau. Por nada. Bom, para você que ouve aqui a Rádio Justiça pelo 104,7, também pela internet, pode participar, assim como a Gabriela, a Glória, pelo nosso telefone 3217-3974. 3217-3974, se você é de fora do Distrito Federal, o DDD é o 61.
Bom, doutor Kenny, a gente falou um pouco sobre a fachada, tiramos algumas dúvidas dos ouvintes, e aí, aproveitando isso, eu queria perguntar para o senhor, uma outra discussão muito frequente nesses condomínios, seja de casas, de apartamentos, é o pagamento da taxa de condomínio, né? Sempre tem um ou outro atrasado ali, o pessoal que não paga em dia ou passa muito tempo sem pagar. E volta e meia há uma dúvida do que tipo de medida pode ser adotada em relação a essas pessoas que não pagam a taxa. Há punições cabíveis, doutor? Certamente. O artigo 1336, ele é claro em relação a isso, no seu parágrafo 1º. A multa de atraso, a multa moratória de 2%, a multa muito baixa. E o Código Civil permite que o condomínio altere os juros. Então, se a convenção for omissa, os juros serão de 1% ao mês. E mais a correção monetária, que pode ser pelo MPC, pelo GPM, GP, cabe à convenção, então, estipular qual o índice de correção monetária, que é aplicada sobre o débito, né, do inadimplente. Agora, um fato interessante, o Código Civil, ele tem um único artigo, né, que permite que as pessoas, né, os particulares, venham a estipular juros superiores a 1%. Então já temos decisões do STJ de vários tribunais estaduais consagrando juros de 8%, 9%, 10% ao mês, que são juros pesadíssimos. Então, quando o condomínio quer coibir a inadimplência de maneira eficaz, ele altera a convenção e insere nela juros superiores a 1%. Então, 5%, 7% ao mês, 8% ao mês, é plenamente legal, desde que o condomínio insira isso na convenção. Então, essa punição pecuniária, ela é plenamente viável. E há decisões recentes do STJ, até em relação ao inadimplente contumaz, aquele que atrasa durante muitos meses, anos, e que cria um desequilíbrio, né, dentro do condomínio, pode ser multado com a multa de até 5 vezes a taxa condominial, sendo que isso em casos especiais, daquele condomínio que realmente cria um desequilíbrio financeiro no condomínio. Agora, outras medidas, como, por exemplo, proibir o acesso a algumas áreas, questões práticas do dia a dia, isso a legislação não permite? Não permite. Inclusive, o STJ se posicionou de forma brilhante no ano passado, até julgando um processo oriundo de Minas Gerais, de Belo Horizonte, em que o condomínio simplesmente proibia que os moradores, as crianças daquele apartamento inadimplente, frequentassem a piscina, a sala de lazer. Então os ministros do STJ entenderam que essa postura do condomínio ela é antijurídica, porque não se pode proibir que um coproprietário, que é dono de uma parte do prédio, venha ter acesso às áreas de lazer, e que essa proibição gerava até constrangimento, né, constrangimento ilegal em relação aos moradores. Então esse condomínio foi condenado por dano moral por uma situação irregular, sendo que cabe ao condomínio, no caso representado pelo síndico, alterar a convenção, colocar juros elevados, aplicar multa e entrar com ações de cobrança. E outro fato que eu ressalto para o ouvinte da Justiça é que todo bem imóvel, pode ser a única residência, né, no condomínio, ele é penhorável. Então, se tem uma garagem, um apartamento, uma sala, quando o condômino não quita de maneira pontual as suas cotas, né, de contribuição, o condomínio entrando com a ação, uma execução no caso, e o juiz condenando o pagamento, caso a pessoa não venha quitar, o condomínio poderá requerer a penhora do imóvel, repito, mesmo sendo a única residência da pessoa, e levar a leilão. Então esse imóvel é leiloado para pagar a dívida. Então na prática o STJ foi veemente, de maneira muito acertada, de forma a condenar medidas constrangedoras contra o devedor, cabendo de forma simples entrar com a ação de execução de forma a coibir a inadimplência. Ou seja, isso já descarta a possibilidade, por exemplo, de algum condômino que se sente prejudicado pela falta de pagamento de um outro da taxa condominial, que entre na justiça, acione judicialmente o condomínio que não garante que aquela outra pessoa que também reside no condomínio efetue os pagamentos dessa taxa em dia, né? É um fato interessante. Se um condômino, né, um proprietário, está
vamos colocar assim, insatisfeito com a condução do condomínio pelo síndico, até em relação à inadimplência, ele deve sim notificar o síndico, promover uma assembleia de maneira a obrigar o síndico a entrar com ação de cobrança. Não é dado direito a ninguém a permanecer inadimplente. E outro alerta que eu passo para o ouvinte da Justiça é que, quando o condomínio não exerce o dever de cobrar a cota condominial, após 5 anos acontece a prescrição da dívida. Então é obrigação do síndico postular ação de cobrança contra, requerer ação de cobrança contra o devedor, de maneira a evitar a prescrição e de maneira a não estimular a impontualidade, porque logicamente se a coletividade percebe que o devedor não é cobrado, isso pode estimular que outros venham também a deixar de cumprir com essa obrigação. Então é fundamental que haja uma postura firme do síndico, de quem administra, para cobrar o devedor, para assim demonstrar a todos que ninguém deve deixar de pagar a sua cota à parte. E, logicamente, repito, é interessante alterar a convenção para agravar o percentual de juros, para dessa forma evitar que a pessoa venha pagar outras contas, deixando de quitar o condomínio por ter juros e multa muito baixa. Então, aumentar o percentual dos juros é uma forma bem inteligente de como combater a inadimplência. Uhum. Outro problema comum e cada vez maior, é com o aumento do número de brasileiros que possuem bicho de estimação, principalmente cachorros e gatos, é de condomínios, principalmente condomínios de prédios, não de residências, porque aí a questão há uma área maior ali nas casas, o terreno e tal, mas nos prédios há muitos deles em que se proíbe que o condômino possua um bicho de estimação, um cachorro, um gato. Isso é legal, doutor? Essa proibição, que está em centenas, milhares de convenções antigas, já caiu em desuso. O Poder Judiciário já superou essa proibição de forma muito sábia. O que os tribunais entendem de maneira acertada é que o que é proibido é o mau uso da propriedade. Então o artigo 336 prevê que ninguém pode usar a propriedade de maneira nociva. Então cabe ao tutor do cão, se eu tenho um cão, que ele tenha uma convivência pacífica no condomínio, e nós sabemos que 90% ou mais das pessoas que possuem cães não tem o menor problema. Agora, se por acaso aquele pequeno animal vier a perturbar a coletividade, se ele late o tempo todo, se ele avança nas pessoas, se o tutor do animal é mal educado, não limpa a sujeira que ele faz, ou se ele tem um cão de grande porte, não coloca focinheira quando entra no elevador, aí sim, quando o tutor do animal ele estimula uma situação de incompatibilidade de convivência, aí pode vir qualquer vizinho ou condomínio requerer a retirada do animal. Outro fato que eu quero ressaltar também é que eu trabalho na área imobiliária, com locações e com vendas de imóveis, então às vezes vai uma pessoa visitar um apartamento, e o síndico pergunta se a pessoa tem um cão e fala que não pode. Isso é ilegal. Na prática, a pessoa pode mudar com o seu cão, quer dizer, o síndico ou o zelador não pode impedir que uma família venha a mudar para o apartamento com o seu gato ou com o seu cão, porque seria, no caso, discriminar e já condenar o tutor e o cão a uma situação que ele não provocou ainda, que seria o mau uso da propriedade. Então, nenhum síndico, nenhum porteiro, o zelador, pode impedir que a família mude para o apartamento com o seu pequeno animal. Agora, se por acaso o pequeno animal gerar problema, aí sim poderá ser aplicada uma notificação, uma multa, e caso esse dano à saúde, sossego ou à segurança venha a se repetir isso de forma sucessiva, aí sim o condomínio com prova robusta poderá exigir a retirada do animal. Mas isso acontece raramente. Então o que vemos na prática, o Poder Judiciário, mediante uma ação mal proposta, uma perseguição ou uma antipatia contra o animal, o juiz ele indefere a ação quando não há prova de que há dano em relação à manutenção do animal no condomínio.
Uhum. E, bom, já nos encaminhando para o fim da nossa conversa, doutor, o senhor falou aí da pessoa que aluga um imóvel e leva um animal para residir naquele condomínio, né, uma pessoa que não é proprietária do imóvel. Em relação aos inquilinos em um condomínio, é possível que em situações extremas também, onde haja um desconforto, um incômodo constante por parte daqueles que já lá residiam em relação à conduta dessa nova pessoa que passou a morar no condomínio, que a assembleia, em reunião condominial, se defina ou que se exija a saída daquele inquilino? Não só em relação ao inquilino, mas até em relação ao proprietário. Temos decisões judiciais até do Rio Grande do Sul em que a propriedade não é absoluta, nenhum direito é absoluto. Então, quando uma pessoa ocupa um apartamento, e pode ser até o proprietário, ela vem agredir a vizinhança, vem criar uma situação de incompatibilidade de convivência, vem ameaçar as pessoas. Tem situações que nós vemos no dia a dia na mídia, de crimes que acontecem em condomínios, homicídios lamentáveis, até em relação ao barulho. Uhum. Temos casos em São Paulo, há pouco tempo atrás, em que um senhor, um executivo, subiu no andar de cima em função do barulho e acabou que ele matou o casal em cima, que mora logo acima do seu apartamento, e voltando para sua casa, encontrando sua esposa, ele cometeu suicídio. Quer dizer, há situações traumáticas. Isso aconteceu em Alphaville, em São Paulo. Então, o que nós vemos é o seguinte: o direito mais precioso que existe, é a vida. Então, se a pessoa cria uma situação de colocar em risco a saúde dos vizinhos, colocar em risco a vida das pessoas, ameaçando, agredindo, é possível sim, mediante várias situações, com provas robustas, que o condomínio e os vizinhos venham a pleitear em juízo que aquela pessoa seja excluída do condomínio. Ela não perderá a propriedade. Então ela perderá o direito de permanecer naquele condomínio. Poderá alugar o apartamento, vender, ceder para quem ele quiser. Mas existe decisões de tribunais de São Paulo e do Rio Grande do Sul determinando a exclusão daquele condômino em função de atos que são incompatíveis com a convivência coletiva. Então eu acho uma situação bem interessante. Isso já aconteceu, e me lembro aqui agora também de um caso em Brasília, em que um senhor, ele criava uma situação de até levar meninas, garotas menores de idade, para fazer programas dentro do apartamento. Então criou uma situação tão constrangedora que o Poder Judiciário proibiu dele vir a frequentar aquele condomínio, de maneira a preservar então a integridade dos demais moradores. Uhum. Bom, o assunto é pesado, em algumas questões relativas à convivência no condomínio. E então, para fechar, doutor, um pouco mais leve, mas também um assunto que às vezes gera muito conflito, temos 2 minutinhos aqui, é a questão da distribuição de vagas de garagem. Existem condomínios onde as vagas são rotativas, há um sorteio de tempos em tempos. Isso é legal, é previsto, é permitido pela legislação brasileira? Como funciona? A lei em relação a isso deixa a critério do construtor como ele vai projetar o edifício. Tem prédios antigos, que na década de 70, poucas pessoas possuem veículos. Então vemos edifícios com 30 apartamentos com apenas 22 vagas, faltam 8 vagas. E o construtor, há décadas atrás, colocava que aquela área que comporta apenas 22 automóveis pertence a toda a coletividade. Então isso gera um certo constrangimento, uma certa dificuldade de uso, porque há 30 anos atrás era fácil usar, porque grande parte do prédio não possuía automóveis, os moradores. Agora, esse rodízio é possível, ou criar uma situação, no caso, se tem 30 apartamentos, todos têm direito a usar, então quem chegar primeiro usa. Mas o ideal é que o construtor faça o projeto do prédio com a vaga definida para cada apartamento, de maneira a evitar qualquer desgaste no uso daquela garagem. E se por acaso, vamos colocar uma outra situação, a vaga for por sorteio, temos casos no nosso país também de prédios em que o construtor vendia as unidades com vagas definidas e posteriormente, numa assembleia, os condôminos se reuniam e faziam um sorteio. E com aquele sorteio ficava a vaga definida. Enfim, são várias situações em garagem
que o ideal é que haja uma regra única já estabelecida pelo construtor, de maneira que cada coproprietário venha ter sua vaga definitiva e, se possível, vaga livre. Quando a vaga ela é presa, isso pode gerar também a necessidade, às vezes, de contratar um garagista ou então de um vizinho colaborar com outro para que ele venha a ter acesso livre à sua vaga. Dr. Quênio de Souza, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, representante também no estado de Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Eu agradeço imensamente a participação do senhor aqui no Justiça na Tarde, trazendo um caminhão de informações importantes para que a gente compreenda um pouco melhor as relações, o que diz a legislação sobre as relações dentro dos condomínios. Uma boa tarde ao senhor e até uma próxima oportunidade. Por nada, boa tarde.